Nós vamos falar hoje sobre o agente físico frio, certo? O agente de risco frio, que seria alta temperatura, frio, está dentro do grupo de riscos físicos, tá? A gente tem aí para estudar riscos físicos, químicos e biológicos. Porém, dentro do risco físico, a gente vai ter aí alguns agentes que a gente vai estudar. Então, um deles é frio, tem calor, tudo isso em temperatura extrema. Quando eu falo frio, é muito frio, e quando eu falo calor, é muito calor. Tudo bem? Então, a gente vai ter aí para estudar risco físico do tipo frio, calor, vibração, pressões atmosféricas, ruído, radiações, tanto ionizantes quanto não ionizantes, e a gente vai estudar cada um. Então, agora eu estou entrando dentro dos agentes de risco físico, e a gente vai falar dentre eles, frio, numa temperatura elevada. Tudo bem? Então, é o seguinte, dentro desse agente de risco, a gente vai estudar como que esse agente se comporta, né? Como que a gente caracteriza ele, e em que locais a gente consegue visualizar esse tipo de situação, né? Profissionais que ficam ali expostos a agentes de risco de frio em alta temperatura, né? E a gente também vai conseguir visualizar um pouco como que é feita essa avaliação, tá? Lembrando que cada agente de risco vai ter um tipo de avaliação específica. Então, durante esse processo de aprendizagem de vocês aqui da UC2 e o C4, que a gente está falando de higiene ocupacional, vocês vão ver vários tipos de agentes e vários tipos de avaliação entre cada um deles, tá? Então, a gente vai estar sempre exemplificando para vocês os locais onde a gente consegue localizar esses agentes e as atividades também, tá bom? Tudo bem, gente? Por mim, sim. Tudo. Sim. Beleza. Tudo. O que a gente, a princípio, pode começar? A gente volta lá de novo na NR9. Vocês vão reparar que toda vez que eu falar dos agentes físicos, eu vou sempre relacionar com a NR9, porque a NR9 é que faz a classificação dos riscos, né? Lá no itemzinho, no primeiro itemzinho da NR lá, ele vai dizer lá para a gente o que são esses agentes de risco, né? E aí, dentro desses agentes de risco, a gente tem toda uma avaliação, monitoramento e controle desses agentes. Tudo bem? Então, eu vou estar sempre referenciando a NR9, tá? A gente sempre vai referenciar ela, a gente sempre vai utilizar ela como base. E quando a gente falar em monitoramento e avaliação, a gente também vai sempre a gente vai estar sempre atento a verificar a NR15, tá? Que lá dentro da NR15, ele também informa para a gente como é o método de avaliação, ele informa para a gente os locais onde a gente localiza, e ele informa para a gente como que tem que ser feito esse monitoramento, tudo bem? Sim. Aqui eu coloquei para vocês a portaria 25 de dezembro de 94, que foi a portaria que aprovou a NR9, né? E aí, dentro da NR9, eu coloco aqui a informação da classificação do risco, ou seja, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, que a NR9, ela vai lá e determina para a gente o que são esses agentes físicos. No caso dos agentes físicos frio, ele está dentro aqui, ó, do grupo. Então, riscos físicos, a gente vai ter ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, pressões anormais, umidade e calor. Tudo bem? Certamente, o próximo que a gente vai estudar vai ser umidade e calor, tá? Só adiantando um pouquinho aí para vocês o que a gente vai estudar. Mantendo aqui o que a NR9 fala para a gente, as atividades que estão mais propensas a ter
a presença do risco frio, né? São câmaras frigoríficas, trabalhos de embalagens de carnes e demais alimentos, operação portuária, que eles fazem o manuseio lá de cargas congeladas, né? E tem algumas outras atividades também que são realizadas a céu aberto, né? Que tem lá uma temperatura muito elevada, temperatura externa está muito elevada, a questão, muito, não elevada, né? No caso aí seria baixa, né? Temperatura muito baixa, por isso que a temperatura fica fria, e aí pode provocar aí sérios problemas de saúde e até acidentes com esses trabalhadores, né? A gente vai ver um pouquinho aí como que isso se comporta dentro do nosso organismo, tá? Então, lá na NR9 a gente tem essa orientação de como que esses agentes se comportam, né? E a gente sempre vai fazendo a referência lá, tudo bem? Aqui, ó, a gente tem até um exemplo do seguinte: quando a gente está num ambiente que está muito gelado, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente. Eu sinto frio muito fácil, então eu tenho uma certa sensibilidade ao frio, né? Então, por exemplo, se eu estou num lugar e começou a ventar um pouquinho, eu já começo a sentir muito frio, né? Por exemplo, meu marido já não é assim. Meu marido é super calorento, então ele tem dificuldade aí de sentir frio. Lá no Japão, vou dar um exemplo para vocês. Lá no Japão, a gente pegou a temperatura de -6 graus. E ele andava de camiseta, tinha dias que ele estava de camiseta lá. Eu não, eu estava de segunda pele, mais uma blusa fechada, porque realmente estava muito frio. Já ele tem uma sensibilidade ao frio muito menor que a minha, né? Então, tem pessoas que têm essa diferença, né? Geralmente, as pessoas que são mais obesas, estão com excesso de peso, elas também têm uma certa dificuldade aí de sentir tanto frio, né? Mas a gente está aqui dizendo que é uma temperatura extrema, ou seja, a temperatura cai muito, né? É um ambiente extremamente congelado. Então, nessa situação, o trabalhador, seja ele qual atividade esteja envolvida, ele tem que ter a proteção devida. Por quê? Porque isso pode provocar tanto doenças ocupacionais, pode provocar desconforto, pode provocar inclusive a morte, tá? Hipotermias. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses trabalhadores que atuam dentro desses ambientes, tá? Geralmente você vai encontrar esse tipo de atividade em supermercado, indústrias de alimentos grandes, indústrias que fazem abatimento de animais, sabe? Frango, boi. Então, a gente sempre vai encontrar nesses lugares. Pessoal que trabalha em açougue muito grande, que tem muita coisa refrigerada. Pessoal que trabalha dentro da panificação, né? Que faz pães, padaria, grandes, que precisam ali de uma área refrigerada desses alimentos, também estão muito propensos a esse tipo de atividade. Quando vocês vão no supermercado, por exemplo, Extra, Carrefour, vocês veem lá uma área de congelados, não vejo? Não vem? Sim. É a área que eu Sim. mais odeio ir no supermercado. É aquela lá. Eu detesto ir ao supermercado, mas se eu tiver que ir ao supermercado e lá naquela área, eu já fico extremamente mal-humorada, só de saber que tem que ir lá. Porque é muito frio e eu, por exemplo, não gostaria de trabalhar no ambiente daquele, né? Mas a gente vê que tem gente lá fazendo reposição daqueles alimentos, reposição dentro daquelas geladeiras, né? Você vê que tem um monte de geladeiras e vários freezers. As pessoas que trabalham ali dentro daquele ambiente, é um ambiente gelado. Por exemplo, quem fica ali o tempo todo fazendo reposição naquelas geladeiras, eles ficam com essa exposição. Então, esses profissionais têm que ter equipamento de proteção individual adequado para eles estarem ali naquela atividade. Quando vocês forem a um supermercado, observem se a pessoa que está fazendo a reposição naquelas geladeiras ou nos freezers, se elas estão usando equipamento de proteção individual. Tá bom? Olhem, depois me falem, tá? Sim, eu trabalhei em mercado e eles sempre usavam. Sim. Na área de congelados, eles usavam provavelmente aquela bota, galocha, né? A bota e o jaleco. Isso aí, exatamente. E aí, às vezes, usa touca, né, para poder manipular alimento, né?
Sim, mas geralmente eles deixavam um pouquinho para fora, né? Mas o correto seria utilizar, né? Mas é isso mesmo. Esses ambientes de supermercado, a área de varejo em si, na parte de alimentos, tem bastante dessas atividades e aí tem que ter todo um cuidado aí com esses profissionais, tá? Então, ó, o setor alimentício é o que mais a gente vai ver esse tipo de condição e é o que a gente mais vai ter que ter cuidado com esses profissionais, tá? Por quê? Porque eles estão ali em ambientes que têm contato com temperatura muito baixa e por isso eles têm que ter todo um cuidado para proteger esses trabalhadores. Quando a gente está dentro de um ambiente muito gelado, gera desconforto, né? Eu, particularmente, fico bastante desconfortável quando eu estou num ambiente onde o ar-condicionado é muito forte, por exemplo, né? Então, você imagina essas pessoas que ficam dentro desses locais, várias horas por dia, durante, às vezes, toda a jornada de trabalho deles, né? Então, a gente tem que ter aí todo um cuidado. Eu coloquei aqui três imagens para vocês, que remete um pouco a essas atividades. Uma delas aqui, a primeira, vocês estão vendo aqui que essa aqui é uma empresa alimentícia, né? Muito provavelmente deve ser frigorífico, que faz aí abatimento de animais e tal. Então, esses alimentos, eles têm que estar altamente refrigerados, né? Por uma questão de manutenção desses alimentos. E aqui eu tenho a área dentro da câmara fria, que o pessoal faz o abastecimento, né? Você vê que aqui eles estão com as caixas de alimentos, né? Fazendo abastecimento, sai da câmara fria vai lá para aquelas geladeiras, né? Então, o profissional que está trabalhando aqui, ele acessa essa área, né? Retira os alimentos que ele precisa repor lá no departamento e faz a reposição lá nas geladeirinhas. Então, ele fica a maior parte da atividade dele tendo contato com uma temperatura muito baixa, dentro dessas câmaras frias. E aqui também a gente tem o caminhão container. Não sei se vocês já viram esses caminhões fazendo abastecimento em açougues. Não sei se vocês já repararam. Eu já vi algumas vezes esse tipo de caminhão e também já vi em supermercados. Quando eles vão fazer, por exemplo, aqui está bem até mais ou menos claro. Aqui você, por exemplo, está vendo aqui uma produção de frango. Essa produção de frango, ela é embalada, né? Transferida para dentro desses caminhões. Esses caminhões transportam esses alimentos para a rede de distribuição de supermercados, né? Que seria a rede alimentícia. São armazenados aqui dentro e depois vai para o nosso consumo através daquelas geladeirinhas. Acho que ficou claro aí o ciclo da coisa, como funciona? Para vocês terem uma ideia? Ficou. Beleza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses profissionais, tá? E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês por que a gente tem que ter esses cuidados. Então, é o seguinte, a exposição em temperatura do frio, existe, assim, uma variação entre cada setor. Então, por exemplo, dentro dessas câmaras de armazenagem de alimentos, essas câmaras frias, tem uma variação de 0 a 10 graus, tá? Quando a gente tem lá a parte de armazenamento de verduras ou salas climatizadas para corte de carne, que tem muito em açougue, já muda essa temperatura. Ela tem que estar acima de 10 graus, né? Mas acontece também na área de congelados, a gente pegar lá menos 20 graus ou até chegar em menos 70 graus. Então, assim, a variação da temperatura, para quem trabalha nessas atividades, ela oscila bastante, né? Por isso que tem todo um controle de entrada e saída desses colaboradores dentro desses setores, né? Porque existe essa variação, tá? Aqui eu coloquei também mais uma imagem que mostra como que é feita aqui o que ele faz dentro de uma câmara fria, por exemplo. Você vê que essa câmara fria aqui, ela tem quase o tamanho de um container, né? Então, tem os pallets aqui, as mercadorias ficam em cima do pallet, né, por uma questão de higiene. Vocês estão vendo que ele está utilizando aqui a bota galocha, né, a calça comprida, e ele está usando essa jaqueta. Essa jaqueta chama-se japona. Ela é um equipamento de proteção individual, tá?
dentro dessa câmara fria, apesar dela ser completamente vedada, ela tem um sistema aqui, ó, de exaustão. Ela tem um sistema aqui para o ar circular aqui dentro. Então, ele, além de tudo, utiliza esse equipamento de proteção coletiva, mais o equipamento de proteção individual, que seria a japona, calça comprida, uso de bota de galocha, e mais um avental que ele está utilizando aqui. Esse avental é de material PVC. Então, esse avental, ele serve para não sujar a roupa e para quando você tiver contato com alguma coisa gelada, você ter uma certa proteção. Considerando que o que vai te proteger da temperatura é a japona, tá? Aqui é uma imagem de uma câmera fria, a gente olhando ela por fora, né? Numa área de supermercados. Tudo bem? Tudo. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá, ó, gente, isso aqui é uma curiosidade, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas ficam nesse tipo de exposição. Às vezes a gente acha que não é muito, mas é sim. Há 4,5 milhões de metros quadrados de câmaras frigoríficas no Brasil. Quer dizer, é muita coisa. O Brasil é um grande produtor aí exportador de frango, né, de carne, e isso gera, né, nas indústrias de produção de carne de frango, como carne bovina, existem grandes empresas que fazem isso, né? Uma delas aí até muito conhecida, até por conta de questão de corrupção, que é a Friboi, né? Mas tem Sadia, Perdigão, tem o grupo, né? Que faz a Bunge Alimentos, né? Então, são empresas grandes, indústrias grandes, que têm a produção alimentícia e que utilizam de câmara fria para manter seus produtos congelados. E como a gente tem uma exportação muito grande, né, para outros países, a demanda desse tipo de equipamento é grande e também tem uma demanda grande de profissionais que trabalham dentro desses ambientes, tá? A pessoa que trabalha aqui dentro desse ambiente, ela cumpre aí de 6 a 8 horas de trabalho diárias, né? E considerando que é uma área que funciona praticamente 24 horas por dia, então são vários turnos aqui, então são várias equipes acessando essas áreas de câmara fria. Aqui eu passei aqui um esquemazinho, né, de como que é uma câmara fria, né? Tem o dispositivo para você verificar a temperatura, né? Tem aqui também uma sirene, né? E um alarme para caso de acontecer alguma emergência, você fazer o acionamento dela. Ela é vedada, né? Quando a pessoa entra aqui dentro, ela fica vedada aqui dentro. Tem que se tomar também bastante cuidado com relação à questão de você ficar preso aqui dentro, né? Por isso que a gente tem sirene e alarme. Essa sirene e alarme também tem lá dentro, tá? Para poder avisar qualquer tipo de acidente ou incidente que acontecer. Então, ela essas câmaras frias, tem muito delas aqui no Brasil, como também tem em muitos outros países. Tudo bem? Faz parte aí da cadeia de produção de alimentos esse tipo de equipamento. Então, vejam que é uma atividade que tem bastante demanda, tá bom? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui num vídeo que eu vou colocar. Esse vídeo é do SESI, que é da série sobre segurança do trabalho em câmaras frias, que vai dar uma boa ideia para vocês de do que a gente tem que se preocupar quando a gente fala em câmara fria, tá? Em ambientes que a gente tem aí temperaturas muito baixas, onde os trabalhadores ficam expostos. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês, eu vou pedir que vocês estejam atentos aí para assistir. É bem interessante, é bem legal.
Muitos produtos industrializados no setor da indústria de proteína animal são submetidos a processos de congelamento que visam elevar a vida útil do alimento e manter as características sensoriais, mesmo que esses itens sejam distribuídos para outros estados e até outros continentes. Durante o processo de produção e no final dele, existem câmaras frias onde você poderá trabalhar e que exigem que a sua atenção vá além do cuidado com a temperatura. Por aqui, a circulação de produtos é intensa, com tráfego de empilhadeiras e transpaleteiras. Tudo isso implica na elaboração de procedimentos de segurança que você deve seguir. Vamos conhecê-los. Neste episódio você vai ver informações sobre a exposição ao frio, equipamentos de proteção individual, normas de pausas térmicas em câmaras frias e orientações para circular com segurança por esses locais e para conduzir máquinas como empilhadeiras e transpaleteiras. Para trabalhar em uma câmara fria, você precisa saber que a perda excessiva de calor pode causar o que chamamos de hipotermia. Isso pode e deve ser evitado com o cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho e os procedimentos estabelecidos pela sua empresa. Para começar, só entre em uma câmara fria vestindo todos os EPIs indicados pela análise de risco. Para que não fique qualquer dúvida, quem entende do assunto vai explicar por que os EPIs devem ser utilizados. Eu estou aqui com Maria Isabel Guerreiro, técnica de segurança do trabalho, e ela vai passar algumas informações importantes para você. Maria Isabel, embora os EPIs sejam definidos de acordo com a temperatura de cada sala, você pode explicar a utilização correta dos mais comuns? Claro, os EPIs destinados para ambientes de baixas temperaturas incluem calças térmicas, jaquetas térmicas, luvas térmicas, meias de lã, gorro de proteção da cabeça, da orelha, da face, calçado de segurança e outros EPIs conforme a orientação da empresa. E para as atividades nas câmaras frias, o capacete é imprescindível, correto? Sim, muitos produtos congelados são empilhados em prateleiras, pallets e drive-in. E o capacete ajuda a proteger o trabalhador em caso de queda de algum material. Outra conduta importante: se você notar algum item fora de alinhamento ou prestes a cair, deixe o local imediatamente e comunique ao responsável pelo setor. Em caso de emergência, acione o alarme ou o sistema de comunicação da sala. Além desses dispositivos, as câmaras frias contam com um mecanismo de abertura interna que você precisa conhecer. Se você atua em uma câmara fria ou movimenta mercadorias entre ambientes de temperaturas distintas, como as câmaras frias e áreas não climatizadas da indústria de proteína animal, por exemplo, deve seguir a pausa estabelecida pela equipe de segurança e saúde do trabalho. Esses procedimentos são muito importantes. Eles zelam pela sua saúde. O tempo de recuperação térmica segue uma tabela que leva em consideração a região onde a empresa está localizada, as temperaturas dos ambientes de trabalho e as jornadas que devem ser cumpridas. Procure seu supervisor para esclarecer os procedimentos da empresa onde trabalha. Para que ninguém esqueça, nos ambientes com temperatura abaixo de menos 18 graus, placas devem ser colocadas com a informação tempo máximo de trabalho no local, como essa aqui. As áreas de pausa térmica contam com assentos e água potável, então aproveite para se hidratar. É necessário cumprir as pausas térmicas. Em caso de dúvida, não se acanhe. Fale com o seu superior. Ele vai lhe orientar. A circulação no interior destas câmaras é restrita. Somente trabalhadores qualificados, com autorização para o trabalho em câmara fria, devem circular por aqui no dia a dia. E todos devem respeitar a sinalização das áreas destinadas a pedestres e daquelas onde operadores circulam com as máquinas de transporte. Aliás, você vai conhecer algumas recomendações de operação. Maria Isabel, o transporte e o armazenamento dos produtos nas áreas de congelamento só deve ser feito por uma equipe experiente, não é? Sem dúvida. Os operadores eles devem ter treinamento e ter experiência adequada nessa função. Além de respeitar as boas práticas de segurança e saúde do trabalho, quais são os cuidados imprescindíveis para o dia a dia desses trabalhadores? Primeiramente, é preciso conhecer as regras que estabelecem como o transporte e o carregamento devem ser feitos em cada sala. Além disso, deve-se evitar ao máximo que as empilhadeiras se choquem com os pés das prateleiras drive-in. É importante respeitar os requisitos de operação da empilhadeira. Todos os trabalhadores
deve ter treinamento adequado na função, portar a carteirinha sempre e realizar todos os exames adequados para a função. Você ouviu, né? Siga sempre as normas e tenha sempre em mente tudo o que a Maria Isabel acabou de compartilhar. Você acabou de ver as condutas de segurança para o trabalho em uma câmara fria, equipamentos de proteção individual, circulação de pessoas e equipamentos, pausa térmica e outras ações fundamentais para todos os envolvidos com essa atividade. Da próxima vez que você entrar em uma câmara fria, vai logo lembrar das orientações que reforçamos hoje, não é mesmo? Coloque-as em prática a todo momento. Até o próximo programa. Tchau! E aí, gente? Deu para ter uma ideia de como que funciona essas atividades e esses ambientes? Sim. Deu? Vocês querem comentar alguma curiosidade com relação a esse vídeo que vocês observaram? Professora, Sim. na onde tá o carrinho, né? Ele tá andando, pode estar andando por ali a pé ou não? Ou tem horário certo ou não pode? Só pessoas autorizadas podem circular ali naquela área. Pessoas que estão treinadas para utilizar aquela área, tá? Não são todas as pessoas que podem acessar. Essas áreas da sala com essa temperatura diferenciada e o pessoal que acessa câmaras frias, eles são treinados para estarem ali naquela área. Então, outras, por exemplo, supervisores de outras áreas, ou pessoal de limpeza, existe um horário específico para fazer a limpeza e lavagem desse ambiente, né? Porque as câmaras frias, elas precisam passar por alguma limpeza, né? Precisa fazer a limpeza delas. Então, mas existe todo um procedimento, todo um protocolo, né, para desligamento da câmara fria, fazer a limpeza dela de maneira adequada, tem todo um protocolo, tá? Então, essas pessoas não acessam, não é uma área que todas as pessoas podem acessar. Por exemplo, eu já fiz perícia dentro desse ambiente de câmara fria, por exemplo, né? Então, eu só pude entrar nesse local depois que eu passei por uma instrução de segurança, né? Passei por uma instrução de segurança, coloquei toda a vestimenta, e aí eu pude acessar a área, mesmo tendo uma autorização judicial ali para adentrar naquela área e fazer a vistoria. Então, independente de quem seja, tem que passar por um treinamento prévio, utilizar a roupa adequada para poder entrar dentro daquele ambiente. Tudo bem? Ah, sim. É porque eu lembrei que, tipo, que no atacadão, né? Eles não, tipo, mesmo quando eles tá empilhando, tem pessoas lá dentro, né? Tipo, pegando o arroz, o feijão, e eles tá meio que nem aí. Eles deviam avisar e deviam abarrar. É por isso Porque, que na aqui verdade, assim, né? Essa... Peraí, gente, que eu acho que tem um áudio... Peraí. Essas atividades, o que acontece? Quando você está dentro desse ambiente de câmara fria, é uma área mais isolada da área de armazenagem comum, que são produtos que não precisam estar refrigerados, né? Então, a gente sempre vai se basear o seguinte: quando eu falar no ambiente congelado, aquele das gôndolas do supermercado é um ambiente onde tem tudo lá. Fica um pouco separado, a gente tem uma área demarcada ali, que é a área dos congelados, que é uma temperatura razoável, né, que não faz mal nem para a pessoa que está ali e nem para nós consumidores, né? Nem para a pessoa que está ali trabalhando e nem para nós consumidores. Agora, lá dentro da área de refrigeração, que tem uma temperatura baixa, que são as áreas das câmaras frias, as áreas de armazenamento desses produtos, lá é uma área que fica separada das outras áreas de armazenamento de alimentos comuns. Pelo menos deveria ser assim, né? Por quê? Porque é uma área que tem uma série de câmaras frias instaladas, né? Elas ficam bem parecidas com aquela foto que eu mostrei para vocês, que elas ficam uma ao lado da outra. Elas ficam ali com as informações, então eles separam lá por produtos, né? Carne, frango,
e outros tipos de produto alimentício, eles identificam essas câmaras frias e vai só fazendo reposição e retirando alimento lá de dentro também para distribuir nas gôndolas e nas geladeiras e nos freezers, lá na área onde os consumidores circulam. Então, assim, esse tipo de ambiente, teoricamente, ele não pode ficar junto propriamente com outros produtos que não sejam produtos que sejam produtos comuns, por exemplo, né? Não sei como que é no atacadão, mas eu já fui em unidade do Walmart, já fui em Extra fazer perícia e realmente é separado, é uma área um pouco mais isolada. Tudo bem? Sim, tirou minha dúvida. Obrigado. Nada. Vamos lá. Professora, Oi, quem chamou? é o Vitor. Oi, Vitor. Na hora da pausa deles, eles ficam andando num ambiente fechado, eles ficam numa temperatura acessível para eles? É assim, ó, é bem parecido com pessoas que trabalham com pressão atmosférica diferente, né? As pessoas que ficam em temperaturas muito baixas, no caso do frio, o que acontece? Essas pessoas, elas têm, primeiro, tem que ser respeitado o período de pausas, né? Então, essas pessoas que trabalham dentro desse ambiente, elas têm que fazer, quem fica 8 horas, 6 horas trabalhando, elas têm que fazer as pausas. Essas pausas, elas têm que ser em ambiente onde a temperatura seja uma temperatura normal, tá? E aí, lá dentro desse ambiente, por quê? Porque vai ter que gerar conforto térmico, né? Então, a gente não pode colocar esses profissionais num ambiente que tenha lá ar-condicionado, nada disso. A gente vai, é como se a gente estivesse fazendo é que não é o caso, a palavra não seria essa, uma descompressão, mas não é isso, não é essa a palavra, mas a gente vai a gente tira esse funcionário dentro daquele ambiente para ele não ficar ali o tempo todo exposto a uma temperatura muito alta. Então, esse ambiente onde ele fica, geralmente é uma sala razoavelmente, com espaço razoável, né? E eles ficam lá descansando, se hidratando, ficam sentados, né? Então, tem todo um ambiente propício ali de conforto térmico para eles descansarem, né? Entendi. Tá bom? Isso tem que acontecer. Todas as pessoas, todas as empresas que têm esse tipo de atividade têm que fazer isso, tá? Tem que ter esse espaço. Então, para quem for trabalhar como técnico de segurança aí dentro de supermercado, redes de varejo aí, né? Já sabe que tem que ter aí esse tipo de ambiente para os colaboradores e que eles têm que fazer as pausas para descanso térmico, tudo bem? Tudo bem. Então, ó, eu acho que eu passei aqui, peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho aqui da temperatura corporal, né, de nós humanos, para que a gente entenda um pouquinho aí como é que funciona, né? Então, assim, nosso corpo tem uma variação de temperatura, né? Eu comecei a aula falando um pouco disso, né, para vocês. Então, tem gente que tem uma sensibilidade maior ao frio e tem pessoas que não, né? Porém, a gente tem estudos aí que comprovam qual é a nossa temperatura corporal adequada, né, normal, e a partir de que momento essa temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, ela já começa a ser prejudicial para as pessoas, né? E esse instrumento aqui, né, vocês estão vendo ele ser bastante utilizado agora, né, que é o termômetro digital, que a gente tem visto em todos os lugares, né, onde a gente entra por conta da pandemia, está sendo feita a medição de temperatura, né, no caso aí a temperatura corporal para febre, né, que é acima de 37,80 graus, se eu não estiver enganada. Mas aqui, como a gente está falando de frio, né, a gente tem que observar aí quando essa temperatura, ela está abaixo, né, quando ela começa a comprometer aí o funcionamento do nosso corpo, né.
Então, quando a gente falar em temperatura corporal, isso tem um nome, tá? Chama-se eutermia, tá? Porém, ela tem uma variação. E essa variação vai depender muito da parte do corpo, do local, da hora, do dia, e se você está ali estático, ou se você está fazendo algum tipo de atividade, né? Então, isso, por exemplo, se eu estiver correndo, eu vou ter uma temperatura corporal diferente de se eu estiver sentado, tudo bem? Essa é a diferença aí. Então, vai depender muito do local do corpo, hora do dia e da atividade corporal que eu estiver fazendo, se eu estiver parado ou se eu estiver me movimentando, tudo bem? Aqui se coloca também o seguinte, quando a gente está fazendo refeições ou praticando exercícios, a gente tende a ter uma temperatura, uma variação de temperatura, né? E essa temperatura costuma subir, né? Quando você está grávida ou ovulando, a mesma coisa, tá? Isso é também estudos que comprovam esse tipo de variação aí da temperatura corporal. A gente faz o controle da temperatura utilizando esse tipo de instrumento aqui, que vocês estão vendo, que é o termômetro, né? Hoje em dia, por conta da Covid-19, todos os lugares a gente é aferido a nossa temperatura, e esse equipamentozinho ficou um pouco mais popularizado a partir de agora. Mas ele também é utilizado para inspeções de segurança. Então, por exemplo, o pessoal que for trabalhar na área de varejo aí, de parte de alimentos, o que acontece? Vocês sempre vão fazer as análises utilizando esse tipo de instrumentozinho aqui, né? O termômetro digital, ele tem uma boa precisão. Então, você coloca ele diante da câmara fria e você consegue ali visualizar. Depois eu vou até mostrar para vocês uma imagem que mostra uma inspeção como essa, tá? De como que é feita essa análise, tudo bem? Aqui, ó, tem um quadrinho bem interessante que fala o seguinte, ele vai colocando aqui para a gente as temperaturas, né? E vai falando aqui para a gente as fases, né? Como é que o nosso corpo vai se comportando. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso normal seria esse aqui, ó, 36 graus até 37,5. Isso seria a nossa temperatura corporal adequada, ideal, né? Quando a gente tem aí uma temperatura abaixo de 35 graus, a gente já está falando aí em hipotermia. Hipotermia seria o quê? Uma situação de muito frio, né, uma temperatura muito baixa, e aí nosso corpo já não começa mais a responder a alguns sinais, e a gente pode, inclusive, morrer numa situação como essa. Então, 35 graus abaixo já é perigoso, tudo bem? Quando a gente fala aqui em estado febril, né, o início de estado febril, a gente vai ter entre 37,5 a 39,5, mais ou menos, né? Por isso que agora na Covid-19, a gente, quando fala em medição de temperatura e uma medição de temperatura segura para a Covid-19, eles estão considerando 37,8, que foi o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estipulou, né? Considerando aqui que a nossa temperatura corporal ideal seria até 37,5, né? Então, quando chega em 37,6, 37,8, que é o que hoje estão se falando na questão do Covid, eles já consideram estado de febre, né? Mas também a gente tem o estado de febre alta, que aqui, quando a gente fala em 39,6, 41 graus, a gente está dizendo aqui que pode acontecer, inclusive, convulsão, né? Com essa temperatura. Então, a gente tem que também tomar bastante cuidado. Confusão mental, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente fala hipertermia, nossa senhora, quase não sai. A gente está falando acima de 41 graus, né? Que aí já é uma temperatura corporal muito alta e que aí o nosso corpo, o nosso organismo também não é capaz de suportar. Então, a gente tem aqui a hipertermia e a hipotermia. Quando a gente fala em hipotermia, a gente está falando que é temperatura baixa, muito frio, né? E a hipertermia, a gente está falando em muito calor. Então,
Então, são as duas situações extremas que a gente tem aqui. Todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim? Sim, professora. Beleza. Quando a gente está aqui falando, ó, 35 graus a menos, já é complicado para a exposição para esse trabalhador. Tudo bem? Aqui, ó, eu começo a falar um pouquinho sobre a exposição ocupacional, a exposição do trabalho, né? Eu coloquei até aqui uma imagem, que é uma imagem interessante. É uma atividade feita a céu aberto, né? A céu aberto, a gente está falando área externa, tá? Quando eu falar céu aberto, eu estou falando área externa. Que são atividades agrícolas, por exemplo, em locais que neva, locais de muito frio, né? Então, esses trabalhadores, eles ficam expostos, né? Quando eles estão nesse tipo de ambiente. Então, a gente também tem que ter aí bastante cuidado, né? O que pode acontecer numa situação extrema como essa? As mãos, elas podem congelar, né? Elas podem necrosar, né? Muitas vezes acontece amputação de membros, né? Por conta de uma temperatura muito baixa, né? Vai ficando roxeada as mãos, e aí vai gerando essa necrose, vai adormecendo, né? Mãos, vai adormecendo pés, e isso vai gerando aí uma necrose, e muitas vezes acaba tendo que amputar os membros, né? Então, pra vocês verem como que isso é grave. E como que a gente tem que ter um cuidado quando a gente coloca um trabalhador exposto a isso, o quanto a gente tem que proteger, né? Porque a gente também tem que entender que cada pessoa aí vai ter a sua sensibilidade corporal, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração quando a gente está trabalhando numa temperatura dessa magnitude, tudo bem? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Foi o que eu falei. Às vezes, a gente tem uma pessoa que tem uma sensibilidade menor, e às vezes a gente tem uma pessoa que tem uma sensibilidade maior. Esse que tem a sensibilidade maior, a gente vai ter que ficar mais atento, né? Exigir que ele utilize os equipamentos de proteção individual, que ele faça as pausas adequadas, né? Que a gente proporcione para ele um ambiente adequado para ele fazer essas pausas, né? E sempre acompanhar aí a atividade, porque pode acontecer esse tipo de situação que eu falei para vocês aqui. E eu coloquei um pouquinho para vocês depois lerem com calma, as lesões, né? Então, a gente tem aí, no caso de hipotermia, que é quando a gente tem o extremo da temperatura, né? Então, o que acontece? Todo o corpo esfria até uma temperatura potencialmente perigosa. Atinge principalmente as pessoas muito idosas ou muito jovens, expostas ao ar frio, ou imersão em água fria. Os sintomas são graduais, ocorrendo movimentos lentos e desordenados, confusão mental, alucinação, perda de consciência, morte por parada cardíaca e respiratória. Quando eu falo assim hipotermia, que é uma atividade assim, que é um extremo da temperatura, o que vocês conseguem remeter? Vocês lembram de alguma situação onde alguém pode chegar numa área de hipotermia, numa condição de hipotermia? Mar. Pessoas que trabalham dentro do mar, por exemplo? Sim, também. Tá. O que mais que vocês acham que pode acontecer uma situação como essa? Tem uma situação que é bem comum, bem comum. Pessoal que escala a montanha, né? Sim? Sim, as geleiras, né? Quando se fala, avalanche também, esse tipo de coisa. Essas pessoas que fazem geralmente esse tipo de escalada, né, escala montanhas, o que acontece? Quando a gente tem, quando a gente está ali numa altitude muito grande, acima do nível do mar, geralmente são ambientes gelados, né, mais gelados. E aí, realmente, a gente precisa ter aí uma proteção quando vai fazer esse tipo
quando vai ter contato com esse tipo de ambiente. E muitas vezes as pessoas, essas pessoas que fazem esse tipo de atividade, esse tipo de aventura, perdem a vida em virtude dessa condição aí que além da falta de oxigênio, tem a temperatura extrema, né, de frio. Então, é muito comum, dentro desses ambientes de montanhismo, passar por esse tipo de situação, né. Eu, há alguns anos atrás, fiz uma escalada, não é uma escalada, mas eu subi uma montanha, foi o terceiro pico mais alto do Brasil, e a gente está lá numa altitude de 3.500 metros, mais ou menos acima do nível do mar. Então, quando chegou a 1.500 metros ali, a gente já tinha que trocar a roupa, colocar touca, jaqueta, segunda pele, luva, bota, porque aí a temperatura já ia começar a ficar pior, né? Então, quando a gente chega lá em cima, no topo, realmente é muito gelado, né? É bem comum, e a gente fica, inclusive, pouco tempo lá em cima, tem que descer rápido, porque realmente você pode congelar lá em cima. Então, eu já passei por uma situação como essa, e depois eu mostro as fotos para você dessa aventura aí que eu fiz, tá bom? Então, a gente vai ter a hipotermia, que é o extremo, né? A gente vai ter o congelamento, né, de membros, que isso acontece bastante também, principalmente para as pessoas que trabalham dentro desses ambientes gelados, mas que não utilizam proteção, ou que utilizam uma proteção que não seja adequada, né? Então, isso acontece bastante. Quando acontece esse tipo de lesão, começa a ficar geralmente inchado e bem vermelho a região, né? E aí, nesse momento, é importante que você retire a pessoa de dentro desse ambiente e faça ali, dê condições de você descongelar ali a mão, né? Então, é água quente, pano quente, tirar daquele ambiente de gelo, tem todo aí um processo para você fazer o descongelamento para a pessoa não perder aí os membros, e se for um congelamento de corpo inteiro, aí fica muito mais difícil de você salvar a pessoa, né? Quando é um congelamento parcial, que é só de membros das mãos, dos pés, algo desse tipo, então fica um pouco mais fácil de você atuar, mas quando você tem aí de corpo inteiro, é mais difícil de você conseguir salvar a pessoa. Tudo bem? Ó, aqui eu coloquei um pouquinho para vocês como é que é esse processo aí do congelamento, né? Você vê que aqui, ó, vai mudando de cor, vai ficando meio amarelado, né? Vai roxeando, fica vermelho, depois vai roxeando, ó, né? Até chegar a ficar preto. Quando chegar a ficar preto, é porque realmente já está necrosando. Então, tem que tomar bastante cuidado. Esse processo aqui é rápido, dependendo do ambiente em que você está, dependendo da proteção que você não tem. Isso aqui acontece de forma muito rápida. Tudo bem? Aqui é uma necrose, ou seja, aqui é perda dos membros mesmo, né? Quando chega nesse estágio, aqui ele tá roxo aqui em cima, né? Vocês estão vendo? Aqui em cima ainda está roxo, aqui já tá preto. Quando chega nesse estado aqui, é amputação. Por quê? Porque aqui não tem mais circulação sanguínea, tá? Aqui já congelou tudo, já não tem mais o que fazer. E isso acontece muito com quem, por exemplo, escala montanha, né? Então, por isso que tem todo um cuidado quando vai fazer esse tipo de subida de montanha, porque por isso que você tem que utilizar roupas específicas, né, para poder se proteger. Tudo bem? Vocês imaginam, por exemplo, um trabalhador que está ali trabalhando numa câmara fria, não faz as pausas adequadas e não utiliza, por exemplo, luva de proteção? Olha o que pode acontecer. Se ele ficar o tempo todo manipulando dentro daquele ambiente gelado, sem fazer pausa e sem utilizar uma luva adequada para esse tipo de temperatura. Olha aí o estrago que pode ser feito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e proteger essas pessoas. Tudo bem?
Sim. Aqui eu coloquei um quadrinho resumo das temperaturas corporais, né? Então, aqui eu coloco um pouquinho as consequências do que pode acontecer, depois vocês dão uma olhadinha com calma nisso, para vocês, a título de curiosidade, saberem o que pode acontecer dentro dessas temperaturas com o corpo humano, tá bom? Eu tinha falado um pouquinho para vocês, né, sobre essa questão da hipotermia, né, que é bem importante da gente observar, né. Então, quando você está numa temperatura muito extrema, numa altitude muito grande, com vento, você pode acontecer mortes, né, por conta disso. Então, não sei se todo mundo conhece, né, o Monte Everest. Alguém já ouviu falar? Eu já, meu sonho, professora. Eu sou apaixonada por tudo que fala do Monte Everest, dessas montanhas todas. Eu sou super apaixonada por isso aqui. Eu acho bem legal, assim. Também teria vontade de subir lá, mas sou consciente de que não teria condição de conseguir. Exige uma preparação física muito grande, dinheiro também, porque não é barato subir aí, né? São mais de 100 mil dólares aí que você gasta para subir o Monte Everest. Então, é uma aventura bem maluca, assim. Você pode perder a vida realmente, né? Porque você está numa situação muito extrema, né? Então, para quem não conhece, o Monte Everest é o ponto mais alto, né, do planeta. Então, é uma montanha de difícil escalada, né? Ela é toda coberta de neve, de gelo, né? E os alpinistas têm bastante dificuldade para chegar lá. Por quê? Porque ela tem uma altitude muito grande, são mais ou menos 8 mil metros de altitude, assim, a nível do mar, e acontece muito acidente aqui, né? Na verdade, os acidentes, eles não acontecem muito na subida, né? Eles acontecem bastante na descida. Então, as pessoas que chegam lá no cume, elas ficam pouquíssimo tempo lá em cima e descem, né? E pode acontecer aí avalanches, ou se você não descer num tempo ok, né? Você pode congelar aqui, né? Então, o Monte Everest já teve inúmeras mortes lá, poucas pessoas conseguem chegar até o cume, mas ainda é uma atividade que muita gente faz, né? É muita gente que faz. Então, aqui tem uma imagem bem legal que mostra um pouquinho aqui os alpinistas subindo, né? O contato com o gelo. Vocês estão vendo que tem roupa específica para isso, né? Lá no topo chega a menos 60 graus, né? Eu não consigo nem imaginar, gente, o que é essa sensação térmica de menos 60 graus. Eu não consigo nem imaginar, né? E essa temperatura provoca hipotermia muito facilmente. É que eles utilizam essas roupas, e essas roupas, elas não são suficientes, né? Mesmo assim, acontece das pessoas morrerem no Everest por congelamento. Então, por exemplo, às vezes eles estão descendo aqui ou subindo, vem uma avalanche de gelo, acaba atingindo eles, e eles acabam ficando dentro desses ambientes aqui sem poder sair, né, sem resgate nenhum, e essas roupas não conseguem protegê-los de uma temperatura tão baixa assim, durante tanto tempo, né? Quando você faz a subida aqui do Monte Everest, você faz ela por fases, né? Então, você vai avançando cada uma das fases até você chegar aqui. Se eu não estiver enganada, gente, acho que são, não sei dizer se são 30 dias ou um pouco mais para poder chegar até o cume, né? Porque você vai fazendo toda uma ambientação, né? Você sobe até um acampamento, fica um período, ambienta, sobe mais um pouco, e assim até você conquistar o cume. Então, não é uma escalada de um dia só, é uma coisa que eles ficam aqui muito tempo, eles já chegam para tentar se ambientar essa temperatura extrema, porque é uma área extremamente gelada, até o corpo se acostumar e eles conseguirem ir avançando fase a fase na subida do cume. Tudo bem? Alguém já tinha ouvido falar? Alguém já tinha visto? Tem filmes que falam sobre o Monte Everest. É legal vocês assistirem depois. É isso que eu ia falar, professor. Eu já assisti um filme sobre o Monte Everest.
É muito legal, né? É, Mostra bem essa situação de hipotermia, né? Mostra muito bem, assim. tinha uma situação lá, não sei se remete muito à realidade, que era ele está acampado e do nada o tempo muda, aí acaba cancelando a subida no dia. Isso, exatamente. Porque quando acontece muita rajada de vento, né? Não é aconselhável fazer a subida, né? A temperatura ela não vai mudar, né? Porque a temperatura lá já é extrema, extrema, já é uma coisa assim muito além do que a gente já está, do que a gente observa. Então, já é um ambiente que tem mas muito frio, mas as rajadas de vento acabam dificultando mais, né? Porque aí como eles vão subindo através dessas cordas aqui, ó, se você tem rajadas de vento, você não consegue ter um equilíbrio adequado, você não consegue ficar fixado aqui de uma maneira muito segura. E pode acontecer avalanches também, e aí, por conta disso, eles não. E o vento muito gelado também pode provocar aí uma hipotermia seríssima. Então, é por isso que eles cancelam quando o tempo muda. É bem legal. Depois assistem os vídeos sobre o Monte Everest, que mostra muito bem essa questão de você estar dentro de um ambiente que tem uma temperatura de frio muito grande, assim. Esses alpinistas, eles ficam com o rosto queimado, para vocês terem uma ideia. A boca queima, é uma coisa absurda. Aqui é uma foto dele, assim, que mostra bem a amplitude, o tamanho, né? É realmente impressionante. Olha lá, ele tem 8.848 metros acima do nível do mar. É muita coisa, gente, é muito alto. Eu subi 3.000 e pouco e foi muito difícil. Imagina 8.848 metros acima do nível do mar. É muita coisa, né? Aqui eu coloquei um videozinho bem legal que mostra um pouco dessa questão do frio, da dificuldade que é de você estar dentro desse ambiente, né? Da pessoa ter sérias queimaduras, né? Então, aqui foi a escalada de uma brasileira conhecida, Karina Oliane, ela é médica e atua ela faz várias escaladas, né? Então, essa foi a do Everest, mas ela também fez o K2, fez outras montanhas. E mostra muito bem aqui como é difícil esse ambiente de alta temperatura, né? De uma temperatura muito baixa. O quanto é difícil do seu corpo se ambientar dentro de uma situação como essa, né? Tão extrema. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo que é. Peraí. Porque aí depois, eu acho que eu podia... São 11 minutos. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, eu não vou colocar o vídeo para vocês verem, eu vou depois disponibilizar para vocês e vocês dão uma olhada. Tem um link aqui, ó, no YouTube, acho que vocês vão curtir se vocês assistirem, tá? Se der tempo, hoje eu coloco, mas se não der, vamos seguir, porque se não der tempo, depois vocês olham, vocês copiam aqui esse link e coloca lá. Você, Vitor, que achou legal aí as coisas do Everest, assiste que você vai gostar bastante, que ela fez essa escalada em 2018, e foi bem recente, e é bem legal esse vídeo, tá? Você vai gostar bastante, tá bom? Vez. Agora, vamos ao que interessa, né, gente? Que é a avaliação e o monitoramento desses tipos de agente, né? Então, ó, diferente do agente biológico, o agente físico, no caso frio, ele tem lá a sua particularidade com relação à avaliação. Então, o que a ANR fala para a gente? Ela não estabelece limite de exposição para o frio, tá? Aonde que a gente vê essa informação? Lá no anexo 9 da NR 15. Quem tiver com a NR aí e quiser abri-la, desculpe, ó. Deixa eu abrir aqui a minha, para vocês verem o tamanico. Oh, meu Deus.
Pera. Para vocês verem como é pequeno o artigo que fala sobre agente de risco frio. Espera aí, galera. Olha só quanta coisa que fala, ó. Anexo 9. É só isso aqui, gente. Ó, só isso aqui. Certo? É bem pequenininho. Então, o anexo 9, ele é bem assim... Ele vai falar apenas de uma condição. E aí, o restante a gente utiliza por similaridade, tá? Então, deixa eu voltar lá, só para mostrar para vocês. O que a NR fala? Que as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frias, de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, ou seja, o que seriam essas condições similares? Câmara fria, câmara frigorífica, a gente sabe que tem uma temperatura muito baixa. Que outros ambientes a gente teria esse tipo de condição? A gente, encontrando esse tipo de condição similar, parecida, a gente estabelece a insalubridade, tá? Então, é basicamente isso que a NR fala para a gente. E a avaliação disso, a gente só consegue fazer através de uma inspeção que a gente faz dentro do ambiente de trabalho e quando a gente realiza o laudo de inspeção, e o LTCAT, tá? Então, basicamente, o que a NR fala? As atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local. Esse laudo de inspeção é a nossa vistoria de técnico de segurança com o laudo LTCAT, laudo das condições do ambiente de trabalho. Tudo bem? Como que a gente faz essa inspeção? A gente utiliza o termômetro, tá? E o termômetro, ele pode ser o termômetro analógico, quanto pode ser o termômetro digital, tá? E ele tem que ter uma capacidade de conseguir fazer medidas até menos 40 graus. Tudo bem? Tudo bem? Ô, professora, uma pergunta. Então, no caso, se os trabalhadores estiverem equipados com EPI, ela deixa de ser insalubre? Se o EPI for um EPI que atenue, que seja adequado, sim. Tipo do vídeo que a senhora passou, por exemplo, dos trabalhadores trabalhando na câmara fria do frigorífico. Sim, se você tiver a japona, as pausas, o ambiente adequado, você pode. Você pode não colocar o adicional de insalubridade. Agora, se você não tiver um local adequado, se não tiver as pausas, se o EPI que você dá não promove a proteção, então você tem que dar o adicional de insalubridade. Mas o que acontece de praxe, tá? O que é muito comum acontecer? As empresas pagam para esses trabalhadores, independente deles estarem protegidos ou não, tá? Mesmo eles tendo toda a proteção, as empresas pagam adicional de insalubridade. Por quê? Para evitar aí processos trabalhistas posteriores, né? Então, as empresas geralmente pagam. Mas, se a sua empresa for uma empresa que prioriza seguir o que a norma está dizendo, então, você vai seguir o que a norma está dizendo. Você vai lá, faz a inspeção. Constatou que a temperatura é uma temperatura muito baixa. Você implantou os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos são adequados para aquele tipo de atividade. Então, você pode tirar o adicional de insalubridade dos colaboradores. Tudo bem? Porque isso daí reduz a folha de pagamento. Considerando também o seguinte, que na NR15 ela deixa claro, uma vez que você atenua ou elimina o risco,
a exposição, você pode tirar um adicional. O empregador, a empresa pode tirar um adicional a qualquer momento. O adicional de insalubridade, ele não é um benefício, né, gente? Ele é um adicional incorporado ali ao salário, como se fosse uma compensação por você estar ali exposto a uma determinada situação de risco. Porém, uma vez ele sendo eliminado ou diminuído, você pode tirar esse adicional a qualquer momento, tá? Então, isso que tem que ficar claro para vocês. Tudo bem? Entendido, professora. Beleza? Tem que respeitar a pausa também, né? Exatamente. Você cria, um ambiente que seja salubre, um ambiente que seja saudável para esses profissionais equipamento de proteção individual adequado, porque muitas vezes você vai ver nesses ambientes as pessoas acessando câmara fria sem a japona. Por quê? Porque essa japona, ela não é barata, ela é cara. E dependendo da quantidade de câmaras frias que você tem, da quantidade de pessoas que acessam, veja, a japona, você não fica com ela durante toda a sua jornada. A japona você vai colocar para acessar aquela área. Então, a utilização dela, apesar de ser pequena, né, para aquele poucos minutos, 20, 30, 40 minutos que você está ali exposto durante a sua jornada, mas é obrigatório o uso dela. Porém, as empresas não compram essa jaqueta, essa japona. E aí, os profissionais entram lá, muitas vezes com um avental, muitas vezes com aquela roupa parecendo aquele uniforme de brim, sabe? Utilizam aquilo. E, no máximo, uma luva, né? Então, o ideal seria utilizar a japona, utilizar a bota galocha, o uniforme, calça comprida, né? Tudo dentro da bota, né? A barra da calça dentro da bota, camiseta de manga comprida, né? A japona, utilizar óculos de proteção, né? E utilizar luva. Então, o ideal é que os trabalhadores estejam nesta condição. Porém, por uma questão de custo, muitas empresas não seguem essa orientação. Então, se o EPI ele não é adequado, você tem que colocar o adicional de insalubridade de 20%. Tudo bem? Tudo bem. Mas mesmo assim, se tiver com tudo adequado à empresa querer pagar, né? Aí Pode já é pagar. com ela. Pode pagar. Pode pagar. Muitas empresas pagam independente, tá? Porque já considera que é discutível, que o funcionário, quando ele sair, ele vai entrar com uma ação judicial, e é um ambiente frio. Então, independente do uso ou não do equipamento de proteção individual, as empresas costumam pagar sim, tá? É Mas a bem empresa comum. não tem que fornecer o EPI adequado, independente se ela for pagar a Sim. salubridade ou não? Sim, mas aí você vai ter aí duas questões, né? Você vai ter aquela empresa que vai fazer tudo certinho, que vai investir no EPI e que mesmo assim vai querer pagar o adicional. Tem empresas que vai investir no EPI, no treinamento e tudo mais, mas que não vai pagar o adicional de insalubridade, seguindo o que está na norma. E você vai ver também empresas que não vão investir no EPI e também não vão pagar o adicional. Como você também vai ver empresas que vão investir no EPI e que não vão pagar o adicional. Então, você vai ver N situações aí. Vai muito da cultura da empresa. Se a empresa tem uma cultura de segurança bem concreta, bem efetiva, ativa dentro da empresa, vai fazer tudo certinho, né? Porque tem empresas aí que vão ver custo, né? Porque não é barato o custo de EPI, então muita empresa pensa dessa maneira. Adicional, e aí acaba não investindo em EPI, mas acha que pagando adicional tá tudo certo. Só que não, né? Mesmo assim, o funcionário pode ir lá e entrar com uma ação judicial, e a falta do uso do EPI vai fazer com que ele pague tudo de novo para o funcionário, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a equipamento de proteção individual e esses adicionais de insalubridade. Por isso que tem empresas que já pagam logo de cara para não ter discussão, entendeu? Aí quando acontece isso, acaba se tornando uma condição insegura, né, para o trabalhador. Exatamente. Então, ficou claro aqui, gente, que a NR15, ela não estabelece o limite de exposição. A forma que a gente vai caracterizar é utilizando o termômetro para fazer a medição, né?
verificando se o ambiente tem as condições adequadas de trabalho, se tem proteção adequada para o funcionário, tanto coletiva quanto individual, mas tudo isso tem que ser documentado, tem que ser registrado através de um laudo de inspeção. Tudo bem? Sim. Beleza? Alguém ficou com dúvida com relação a isso? Só uma pergunta, mais uma, aliás. A partir de qual temperatura seria considerado? Ele não coloca o limite de exposição. Reparou que a NR15 não estabelece? Eu achei que era o tempo de exposição. Não, nem tempo de exposição e nem o limite de exposição. A ANR não discute isso. O trabalhador estando lá, na jornada de trabalho dele, dentro do ambiente que tem a temperatura baixa, se ele não tiver com a proteção adequada, já é considerado insalubre. Mas mesmo assim, para fazer a avaliação, utilizar o termômetro, né? Utiliza o termômetro, você vai registrar a temperatura, né? As câmaras frias, elas trabalham com uma determinada temperatura, né? E essa temperatura, ela é o ideal para você manter aqueles alimentos refrigerados ali. Aí, o que as empresas têm que fazer? Promover as pausas. Então, o trabalhador, ele vai ficar lá, se ele trabalha 4 horas por dia, ele vai entrar ali naquela câmara fria durante 10 minutos, 15 minutos da sua jornada. O trabalhador, ele não vai ficar ali dentro o tempo inteiro, né? Ele entra e ele sai, ele entra e ele sai. Por isso tem que ter aí as pausas. Essas pausas dão a condição de que há aí um critério de cuidado, um critério de controle, entendeu? Desses funcionários dentro desses ambientes. Além da NR9, a gente vai ver também que tem outros critérios, tá? A CLT, que é a Consolidação de Leis do Trabalho, ela coloca lá algumas condições. Então, lá no artigo 253, ela fala o seguinte: para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1h40 de trabalho contínuo, ou seja, trabalho contínuo é trabalho direto, estou lá 1h40 trabalhando, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Ou seja, esses 20 minutos da pausa não podem ser descontados do funcionário. Eles têm que fazer parte da carga horária. Então, por exemplo, ele tem ali 6 horas de trabalho, por exemplo, né? Durante 1h40, ele vai trabalhar continuamente. Ele vai parar 20 minutos de descanso. Retorna novamente 1h40, até preencher essas 6 horas de carga horária de trabalho dele. Tudo bem? Então, ele vai parar várias vezes 20 minutos durante essa jornada de trabalho. Ficou claro isso? Ficou sim, professor. Tá. Aí, ó. Sim. Ele diz mais uma informação. Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior nas primeiras, segunda e terceira climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus na quarta zona, a 12 graus, e na quinta, sexta e sétima zonas, a 10 graus. Existe um mapa do Ministério do Trabalho das zonas climáticas. E esse mapa, lá vai ter lá todas as zonas divididas e os graus. E aí você vai considerar essa condição para você fazer trabalho nesse tipo de situação de temperatura baixa, tá? Então, isso é o que a CLT fala e o que a NR15 fala, que são diferentes. Vocês concordam que aqui a NR15 deveria estabelecer limite de tolerância, uma vez que a CLT fala sobre isso? Sobre o tempo de exposição, por exemplo? Concordam ou não? Eu concordo, professora. Vocês não acham que é bem assim, simplista, muito sem muita informação,
o que a NR15 traz para a gente numa situação como essa? Ela deixa muito vaga. Exatamente. Ela abre, ela deixa a abertura para questionamentos. Por isso que chove de ação trabalhista, porque ela deixa brechas, né? Ela não é muito clara. Já a CLT, no artigo 253, ela estabelece lá o que ela considera como ruim para o trabalhador, né, ou até aquele limite, e ela coloca aqui a questão das pausas, como elas têm que ser. Então, na verdade, o funcionário ele tem que trabalhar 1h40, mas ele vai sempre parando 20 minutos. Várias vezes no dia, ele vai fazer esse ciclo, né? Então, já te dá aí um norte a CLT. Tudo bem? Aí, a gente vai lá para a NR, a NR29. A NR29, ela fala especificamente de trabalho portuário, ou seja, pessoal que trabalha dentro do porto, ou seja, lá no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Dentro do Porto de Santos, você vai ter lá carga e descarga de produtos alimentícios congelados, né? Então, dentro dessa condição, ele também coloca lá na NR29 que quem trabalha nessas áreas de trabalho portuário com produtos congelados também segue aí uma orientação. Então, dentro dessa tabela aqui, ele coloca a questão da jornada de trabalho, né, dentro de frigorífico. Então, você também pode se basear um pouco aqui nessa tabela, né, para você trabalhar aí com uma certa margem de segurança. Tudo bem? Então, aqui ele fala o seguinte, que em temperatura mais baixa, o tempo de pausa ele tem que ser maior. Então, eles colocam assim, ó, faixa de temperatura maior que 15 graus a menos que 17 graus. Tempo total de trabalho no ambiente frio de 6h40, sendo 4 períodos de 1h40, alternados com 20 minutos de repouso e recuperação térmica fora do ambiente de trabalho. Quando a gente coloca, vai descendo um pouquinho mais aqui, ó, ele vai aumentando. Menos 34 graus, isso aqui é temperatura negativa, gente, isso aqui é muito frio, tá? Essa primeira linha aqui, ele tá falando de temperaturas positivas aqui, ó. Ele inicia com temperatura positiva e vai até as temperaturas negativas. Então, quando ele chega aqui em abaixo, vamos aqui, né, que é o mais natural, né? Aqui é para quem tá escalando o Everest, não é o caso. Então, aqui, ó, menos 34 graus até 56,9 graus, menos 56,9 graus, tempo total de trabalho no ambiente frio de 1 hora. Então, a pessoa vai trabalhar só 1 hora, diferente daqui, ó, que são 6h40. Aqui vai trabalhar 1 hora, sendo 2 períodos de 30 minutos, com separação mínima de 4 horas para recuperação térmica fora do ambiente frio. Ou seja, a pessoa fica muito pouco tempo nessa exposição. Deu para entender isso? Eu gostei dessas 4 horas de recuperação. Vou arrumar um trabalho desse para mim. Você vê só? Então, assim, ó, dentro desse ambiente frio, a pessoa vai trabalhar 1 hora, dois períodos de 30 minutos, vai ter uma separação aí de mínima de 4 horas entre eles, para poder fazer a recuperação térmica. Então, assim, vai melhorando, digamos assim, a condição do trabalhador, quanto mais a temperatura for baixa, melhor a condição aqui, tanto de pausa, quanto de horas de trabalho dentro do ambiente frio, tá? Então, isso aqui, quem é que vai determinar? A NR29, que regulamenta trabalho portuário, tá? É só para quem trabalha lá no Porto de Santos, fazendo carga e descarga de container refrigerado, por exemplo, tá? Que aí vai abrir o container, vai retirar tudo e vai carregar caminhão. Tudo bem? Essa daqui não vai servir, essa norma, gente, não serve para quem trabalha em supermercado, tudo bem? Lá na NR36, fala sobre as empresas de abate e processamento de carnes e derivados, tá?
lá na norma fala o seguinte: determina que a câmara fria, cuja temperatura foi igual ou inferior a 18 graus negativos, esse é o mínimo que a câmara fria trabalha, tá, gente? Deve possuir indicação de tempo máximo de permanência no local. Vocês viram também lá no vídeo que tem essa orientação, né? Então, aqui, eles colocam o seguinte: permanência máxima de 4 horas, alternar 1 hora de trabalho com 1 hora de recuperação. Então, temperaturas de menos 18 graus, temperatura negativa. As câmaras frias, gente, elas trabalham com temperatura negativa. A menos 33,9 graus, a pessoa fica lá dentro, permanência máxima de 4 horas. Porém, ela tem que alternar 1 hora de trabalho com 1 hora de recuperação, tá? Então, assim, existe uma regra para esse tipo de pausa? Não necessariamente. Você tem uma direção através das tabelas, tá? E de acordo com as NRs. Tudo bem? Ficou claro isso? Você pode tentar dar... Oi, quem quer falar? Eu, professora, cada lugar tem, tipo, sua regra, né? Pode implantar Cada sua setor. regra, pode implantar sua regra, desde que ela sirva, ela tenha como base tanto a CLT quanto a NR15, tá? Usa-se como base. Tá bom, entendi. A questão é que a NR15, ela não estabelece o limite de exposição para o frio. Então, fica muito aberta, né? Porém, a gente sabe que as câmaras frias, elas vão funcionar no mínimo a menos 18 graus de temperatura. Então, você pode utilizar aqui essa condição, por exemplo, e adaptar. O importante é que eles tenham as pausas. Lá, essa tabela aqui da atividade portuária, ela é bem interessante e eu acho ela bem justa também. Então, você poderia utilizá-la? Não, porque ela trata apenas de trabalho portuário, tá? Mas ela dá uma boa ideia de como que você pode fazer as pausas. Tudo bem? Tudo sim. Tudo vai depender bastante também da escala de trabalho dos seus funcionários, da quantidade de equipes que você tem, né, da sua demanda, tudo isso vai depender também. Mas não existe uma regra que todo mundo tem que seguir, não. Você vai adaptar aí o seu ambiente de trabalho a essas direções que estão sendo dadas aqui. Tudo bem? Tá molezinha, não tá, gente? Ô, professora, eu tô imaginando aqui a pessoa que trabalha no frigorífico no inverno europeu, por exemplo. Ela sai do frigorífico, vai fazer a pausa à mesma temperatura que o... Verdade, verdade. Concordo com você. Mas não tem choque térmico, né? Não tem choque térmico, verdade, faz sentido. Eu vou lhe dizer, no final do ano eu estava lá na França, foi brabo, um frio do cão, gente. Eu não estava acostumada, né? Nunca tinha ido. Então, eu sofri a beça, assim, muito frio. Eu tenho essa sensibilidade, nossa, sofri muito, 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 muito. Acho que muito. A pausa é dentro do frigorífico. Exatamente. Vamos ver um videozinho que agora vai mostrar um pouquinho dentro de panificação, tá? Pessoal que faz pão, em padaria. Dê uma olhadinha aqui no vídeo. Espera aí que eu tenho que compartilhar e pôr o áudio para vocês. Espera aí. Desculpe, espera aí. Rapaz, você não está com frio? Você não está entendendo nada, né? Fica frio que você já vai entender. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio 100% Seguro Panificação. O assunto aqui é segurança e saúde no trabalho, sempre com informações úteis para o seu dia a dia. Nossa, que calor! Eu coloquei essa vestimenta térmica para brincar com vocês sobre o tema do episódio de hoje. Você já deve ter adivinhado que vamos falar sobre câmaras frias. E este equipamento de proteção é essencial para quem trabalha dentro desses ambientes. Então vamos dar uma olhada e aprender um pouco mais sobre esse assunto?
câmaras frias. Na panificação, você poderá trabalhar em câmaras frias, que são ambientes com baixas temperaturas. Nesse caso, é preciso tomar alguns cuidados para preservar a sua saúde. Preste atenção em algumas dicas de segurança para essas atividades. As câmaras precisam ter termômetros visíveis e as temperaturas devem ser registradas. Além disso, as portas devem ter um dispositivo de segurança que permita a abertura pelo lado de dentro, caso você fique fechado. Então, quais são as práticas que devem ser adotadas para trabalhar na câmara fria com segurança? Como é a vestimenta de proteção térmica adequada? Vestimentas térmicas. A vestimenta de proteção térmica é utilizada para preservar a temperatura do seu corpo. Ela é o principal equipamento de proteção individual de trabalho em ambientes com baixas temperaturas. Essas vestimentas devem ser adequadas ao frio do ambiente e ao tipo de atividade que você for realizar. Para o trabalho realizado em condições úmidas, a camada externa deve ser impermeável. Utilize meias com proteção térmica e ou calçados de segurança térmicos feitos de material impermeável. E é necessário que a japona tenha capuz para amortecer o vento e manter a temperatura da região da cabeça e pescoço. Se possível, use também um gorro de lã. Use luvas de proteção térmica e, se necessário, touca para a proteção do rosto. Se tiver dúvidas, fale com seu superior. Cuidados. Um ambiente de trabalho adequado é importante, mas você deve tomar vários cuidados ao trabalhar em baixas temperaturas. Antes de assumir seu posto, você deve ser treinado nos procedimentos de segurança e saúde no trabalho. Lembre-se de se manter hidratado e ter hábitos saudáveis de alimentação. Evite trabalhar sozinho em ambientes frios. Sempre que possível, trabalhe em duplas ou sob supervisão. Fique atento para evitar que o suor deixe suas roupas úmidas. Ao executar tarefas intensas, faça intervalos e coloque roupas secas sempre que necessário. Inclusive, ao transitar entre ambientes com temperaturas diferentes, certifique-se de que elas se mantiveram secas. Comunique o responsável pela área caso não estejam em bom estado. Bom, deu para ver que há muita coisa a ser dita sobre como trabalhar com segurança nas câmaras frias, não é? Tomara que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio com mais dicas importantes para você se manter seguro no seu trabalho. Até lá! E aí, gente? Deu para ter uma boa ideia aí, não deu? De como que é essa atividade, as precauções que a gente tem que ter. Vocês vão ver que muitos agentes de risco, a gente vai ter essa, como é que eu vou dizer? Essa quantidade de informações, de tipos de avaliação. Então, por exemplo, a NR15 vai falar uma coisa, a CGHI vai falar uma outra coisa, a NHO vai falar outra coisa. Então, quando vocês estiverem aí trabalhando como técnico de segurança, vocês vão ter que saber interpretar muito bem essas portarias, decretos, normativas. Nunca o agente de risco vai ser uma avaliação muito simples, muito objetiva. A gente sempre vai ter que analisar várias variáveis dentro do ambiente de trabalho, verificar todos os tipos de normas que se enquadram. Então, não é uma coisa muito objetiva, tá? A gente sempre vai ter que... É por isso que eu tenho insistido com vocês nessa questão da leitura da norma, de vocês irem se familiarizando com a linguagem que a norma tem. Quando eu mando essas portarias, esses decretos, vocês lerem, para que isso não se torne algo muito estranho, muito distante de vocês quando vocês estiverem trabalhando, porque no ambiente de trabalho, gente, é muito complicado, porque vocês estão ali com uma série de atividades para executar, e não dá tempo de você falar para o seu chefe, falar assim, olha, eu nunca li a norma, não sei o que fala lá. E ele fala assim, que artigo que está dizendo sobre a insalubridade? E você falar, não sei. Aí você se enlouquecer na frente do chefe lá,
não conseguir achar as coisas dentro da norma. Então, orientação que eu dou. Para quem tem mais dificuldade com acesso digital, compra a norma igual a Isabel fez, que eu acho que foi uma boa ideia que ela teve aí. Comprou a norma, deve estar aí escrevendo as coisas, né, Isabel, e fazendo suas anotações. Então, é bem importante, eu acho que ajuda muito. Estou errada, Isabel? Não, tá certa. Para mim é melhor, 1000 vezes melhor. E a linguagem da norma, ela não é muito fácil, né? Verdade. Então, eu tenho insistido com vocês nisso, porque é bastante importante, tá? O curso é muito técnico, gente. A nossa profissão, ela é muito técnica. Então, a gente tem que saber interpretar bem essas informações que constam na norma, assim como o CLT, que é lei trabalhista, que a gente tem que conhecer bem, a lei previdenciária, que a gente também tem que conhecer bem, as normas ABNTs, a gente também tem que conhecer bem, as NHOs, também temos que conhecer. Então, é por isso que é muito importante a leitura desses documentos, tudo bem? Difícil a gente de risco frio? Molezinha, né? Mamão, né? Mamão nada.